meninas, tudo bom? Gente, hoje eu vim pra poder falar de mais um kitzinho de pincéis, kitzinho de pincéis que eu recebi lá da loja Makes e Mimos. E eu vim apresentar pra vocês. Eu nunca vi nenhum vídeo aqui no YouTube falando sobre esse kit, que é um kit bem bacana, que eu tô usando muito, tô gostando muito dele. Eu vou falar pra vocês um pouquinho dos pincéis que tem nele, os que eu mais gosto. Então é um kit bem completo pra quem quer comprar seu primeiro kit. Eu demorei um pouquinho pra fazer a resenha desse kit, porque eu tava testando realmente pra ver o que eu ia achar, porque a princípio não foi amor à primeira vista, né? Eu lavei, usei, não gostei muito, mas aí eu quis dar uma segunda chance pra lavar mais uma vez. Qualquer barulho aí é meu filho, tá, gente? Como vocês sabem, eu não consigo gravar vídeo sem ter esse sonzinho aí no fundo. Infelizmente não dá. Mas assim, vamos começar falando dos pincéis. É esse kit aqui. Vem nessa bolsinha preta. Ele é o kit de 24 pincéis de madeira, tá? Vocês estão vendo aí, eu usando bastante nos meus vídeos. Ele vem nessa bolsa preta assim. São 24 pincéis, tá? 24. Deixa eu desdobrar aqui. Assim. A maioria estão sujos porque eu tenho usado muito mesmo. Mas eu quis gravar o vídeo antes de lavar porque não faz sentido. Eu tô usando mesmo, então é pra mostrar que eu tô usando mesmo. Tá? Vamos começar mostrando. Não cabe nem na câmera, gente, de tanto pincel que é. Mas tá mostrando daqui pra lá, tá? O primeiro pincel aqui é um vassourão, bem fofo assim, pra poder tirar produto que cai no rosto, sombra, pra limpar mesmo o rosto, tá? Que vem, na maioria desses kits grandes, vem esse pincel assim, mas em menorzinho. Esse kit aqui também vem o pequenininho, vem esse grandão, bem fofo, ó, é bem macio esse kit. Macio mesmo, sabe, as cerdas. E vem duas opções do pincel de vassourinha, o vassourão e o vassourinha. Aí o próximo pincel é o pincel de pó, tá? Eu sempre guardo meus pincéis com esse plásticozinho aqui, porque eu acho que ajuda a durar mais tempo o formato natural, o formato normal dos pincéis, tá? Por que eu dei um tempo maior pra poder estar mostrando esse kit? Porque a primeira vez que eu lavei ele, na lavagem ele não soltou muito pelo, mas a primeira vez que eu usei, caiu pelo pra caramba. Esse pincel de pó, ele tem o formato que eu gosto, que é arredondado aqui nas pontas. Pincel de pó eu amo quando é assim, não gosto muito achatado assim, ó, meio reto por cima, parecido com o Duo Fiber. Pra pó, eu prefiro com a pontinha arredondada assim, tipo esse do kit de madeira. Agora eu vou mostrar de uma vez os 3 pincéis de blush que tem. Então esses 3 aqui, ó. Esse maiorzão aqui de blush, esse aqui e esse chanfrado. Esse chanfrado é o que eu mais uso do kit, tá? Ele é bem, assim, ele não é fofão, ele é bem ralinho, assim, comparado com os outros pincéis que eu tenho pra blush. Mas ele é um pincel bem bacana, ele faz certinho o desenho da maçã aqui, ó, ele pega direitinho. Então eu gosto muito desse aqui, eu uso ele pra caramba. Às vezes pra fazer contorno também, eu uso ele muito. Aí vem os outros dois de blush. Esse aqui é o maior. Ele também tem o acabamento arredondado na ponta. É um pouco mais achatado, mas ele ainda assim é arredondado aqui. Soltou outro pelinho aqui, gente. Soltou muito pelinho no começo. Hoje em dia solta 1, 2, que é normal de pincel. Até os pincéis da Sigma, que é de excelente qualidade, que todo mundo conhece aí, é super bem falado, solta pelinho. Então é normal o pincel soltar, tá bom? Então esse kit aí vem 3 pincéis de blush. Esse maiorzinho aqui, com a pontinha arredondada, e esse menorzinho, que eu também uso bastante. Normalmente pra aplicar blush eu não uso pincel grande, eu gosto de um pincelzinho mais fininho, menos gordão, sabe? Então eu uso aquele chanfrado e esse aqui mais do que esse maiorzão aqui, tá?
Esses são os dois pincéis para blush com formato arredondado. Tem mais o chanfrado que eu já mostrei. Aí esse kit também vem o pincel de base. Esse aqui. Ele é bem macio também, ó. As cerdas são sintéticas. Ele é macio, mas eu não gostei muito. Eu achei ele macio demais para pincel de base. Pincel de base eu acho que tem que ser meio termo, nem muito macio e nem duro também, tá? Porque eu prefiro o do kit rosa. Esse aqui, ó. Que é, ó, ele é macio, mas é mais firme um pouco, ó. Esse aqui não, ele é completamente macio, ó, totalmente flexível. O rosa é macio, mas sem ser muito flexível. Então eu prefiro esse aqui. Mas ele é um pincel bacana também. Eu gosto de usar ele para aplicar corretivo nessa região aqui, ó. Que eu aprendi num vídeo aí, gente. Aplicar corretivo em formato de um triângulo aqui embaixo. Então eu gosto muito de aplicar o corretivo aqui embaixo do meu olho, tá? Uso ele mais pra isso do que pra aplicar a base em todo o rosto. O próximo pincel é um pincel de sombra bem gordão. Que eu gosto muito desse pincel pra fazer smoke eye. Eu gosto dele porque ele vem aqui e faz esse formatinho aqui de V do olho. Então eu já saio aplicando e esfumando a sombra com ele. Tem sido um pincel que eu tenho usado muito no meu dia a dia para fazer as minhas maquiagens. Eu gosto muito desse pincel, ele é chanfrado e bem gordinho, bem fofo mesmo, comparado aos outros pincéis de sombra. Ele é bem grandão mesmo e eu amo ele. Quando eu não tô fazendo smoke eye com ele, aplicando sombra na pálpebra, eu tô iluminando, que ele também é bem bacana para iluminar abaixo da sobrancelha, tá? Então esse é um pincel que eu gosto muito desse kit. O próximo pincel também de sombra, eu vou pegar 3 de uma vez, pra não ir falando mais rápido, senão o vídeo fica muito longo, né? Então esses 3 aqui, ó, eu uso muito esse aqui, que é um pincel achatado, bem gordinho, bem bacana pra aplicar sombra. Então ele é um pincel que eu uso bastante, porque eu gosto muito desse pincel gordinho assim. Esse aqui é bem parecido com ele, ó. Os dois são bem parecidos, quase que idênticos. Então eu uso bastante também. Esse kit, o diferencial dele pra mim, com os outros dois que eu tenho. Eu tenho 3 kits, na verdade, né? O rosa e branco, o do kit da embalagem xadrez, que é preto e branco, e o kit da Sigma. E eu tenho usado muito os pincéis de sombra desse kit, que é o grande diferencial dele pra mim, são os pincéis de sombra, que são ótimos, são maravilhosos mesmo, tá? Então eu tenho usado bastante esses dois, eles são bem parecidos. Esse aqui pra esfumar, quando eu quero esfumar coisinha, pouca coisa, quando eu quero fazer um esfumado mais curtinho, menos esfumado, um pouco só esfumado, eu uso esse aqui, que ele é bem bacana, tá? Ele é assim, ó, gordinho, meio arredondado, bem bacana também, pra esfumar aqui embaixo da linha d'água, nos cílios inferiores, tá? Agora esse vassourinha, esse aqui é o vassourinha mesmo, pequenininho, eu uso mais ele do que o gordão que eu mostrei pra vocês. Agora eu vou pegar mais 4 pincéis de sombra. Esse aqui é o mesmo formato desse aqui. Cadê? Não. Deixa eu pegar aqui, deixa eu encontrar, gente. Mesmo formato que esse aqui, que eu mostrei já. Só que ele é mais menorzinho, mais achatadinho, mais curtinho as cerdas dele. Eu gosto mais dele do que do outro. Uso muito esse pincel aqui. Usei ele também nessa maquiagem que eu tô usando, no passo a passo desse tutorial. Eu gosto muito desse pincel. Aí vem esses outros 3 aqui. Esse aqui eu gosto pra poder aplicar a sombra mesmo, normal. Esse aqui eu uso pra esfumar. Ele é próprio pra esfumar. O formato dele é arredondado, igual os pincéis de esfumar mesmo, tá vendo? Ó, ele é bem bacana, só que ele não é fininho na ponta, ele é gordinho. Esse aqui é o que eu mais uso pra esfumar depois do pincel da Sigma que eu tenho. Ele é bem bacana mesmo. Antes eu usava muito esse da Costal que eu mostrei, mas hoje em dia eu uso mais esse e o da Sigma do que o da Costal. Esse aqui é bem bacana, eu uso muito. Esses outros dois eu também uso pra esfumar às vezes, porque eu acho que pincel de esfumar nunca é demais, eu amo mesmo. Eu acho que é um pincel indispensável no kitzinho que você
que ainda não tem um kit completo, que vai tá pretendendo montar, o pincel de esfumar é essencial no seu kit, tá? Esses dois eu também uso para esfumar, por isso que eu gosto muito desse kit dos pincéis de sombra dele, ele é bem completo. Aí tem esse pincel de corretivo também, no kit, ele é de cerda sintética, macio igual o pincel de base. Esse aqui eu já gosto mais, mas eu uso ele mais para aplicar base de sombra do que para aplicar corretivo. Corretivo, como eu disse para vocês, eu estou usando o de base, para aplicar o corretivo aqui embaixo, que é normalmente onde eu uso. Eu não uso corretivo nas outras áreas do meu rosto, só aqui embaixo mesmo do olho, tá? E esse pincel aqui de corretivo também. Agora vou pegar mais 3 pincéis juntinhos, mas totalmente diferentes um do outro, tá? Esse aqui é um pincel macio de sombra, chanfradinho, que eu gosto bastante para aplicar sombra aqui embaixo da linha dos cílios inferiores, ou então para vir marcando com sombra aqui no côncavo. Quando a gente quer aquela linha bem definida aqui no côncavo, eu uso esse pincel aqui também. Normalmente eu molho ele com aquele mix caseiro de glicerina e água, molho ele, pego a sombra e aplico nessa região do côncavo aqui, tá bom? Gosto muito desse pincel também, ele é bem interessante ter. Aí vem esse pincel aqui, que é um pincel parecido com o pincel de batom, mas não é. Ele é um pincel de cerda sintética, eu uso ele mais pra fazer detalhe no olho, tá? Aí tem esse pincel fininho aqui pra delinear. Meninas que preferem o pincel compridinho, fininho assim, do que o pincel chanfrado, vem esse aqui também, tá? Tem gente que prefere chanfrado, eu prefiro, né? Prefere chanfrado, tem gente que prefere esse aqui. Então vem os dois pra você ter a opção de usar qual que você prefere. Aí o próximo é esse que vem um pentinho do lado e uma escovinha do outro, que eu quase não uso, porque eu gosto mais daquele que tem formato de... Gosto mais desse aqui, pra falar, não falar o nome errado aqui, eu gosto mais desse aqui pra pentear minha sobrancelha, pra poder pentear os meus cílios, eu prefiro esse aqui do que esse. Mas aí ele também vem para as meninas que gostam, o kit vem esse pincel aqui também, tá? Esse pincel que é um pentezinho do lado e escovinha do outro. Aí já que eu tô com esse na mão, esse aqui, ele é como se fosse um pincel de máscara de cílios, né? Tem gente que usa, coloca isso aqui dentro do vidrinho da máscara de cílios para poder aplicar, prefere isso do que o próprio aplicador que vem na máscara. Mas eu uso isso aqui mais para pentear minha sobrancelha, quando eu tô indo desenhar ela com sombra ou com delineador, a opção que eu for usar no dia, tá? Então vem esse pincelzinho aqui também no kit. Agora os 3 últimos pincéis que eu vou mostrar, é o de esponjinha, que é indispensável que todo kit venha. O próximo é esse aqui de batom, tá até sujinho, que eu usei ele no vídeo. E por último, mas não menos importante, o pincel chanfrado para delinear. Eu amo esse pincelzinho do kit de madeira. Ele é bem fininho e muito definidinho, tá? Bem firme. Então ele aplica muito precisamente o delineador em gel. Eu gosto muito desse aqui que vem do kit de madeira, tá bom? Então, terminando com esse pincelzinho aqui, que não é porque ficou por último, que é menos importante, como eu já disse, eu gosto muito dele. Esses são os pincéis que vem nesse kit de 24 pincéis de madeira, tá? E nessa bolsinha, 24 pincéis de madeira, que vocês encontram na loja Makes e Mimos, www.makesemimos.com.br, tá bom? Passem na loja Makes e Mimos para poder escolher o seu kitzinho de pincel, seja esse de madeira, seja o branco com rosa, de 20 pincéis branco com rosa, um réplica da MAC, réplica da Bobbi Brown. Vocês encontram diversos kits de pincéis na loja Makes e Mimos. Grande beijo, tchau e até o próximo vídeo.